Tudo parecia abandonado e sem valor, até que o menino encontrou abrigo em um carro enterrado. A partir daquele momento, a vida dele nunca mais seria a mesma. Se você gosta de histórias do mistério rural brasileiro, Vidas Invisíveis, deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui o silêncio da terra sempre esconde algo. A estrada de chão não tinha placa. Nenhuma. Nem aquelas velhas de madeira torta, com letras descascadas, que pelo menos fingem dar nome a um lugar. Era só um caminho estreito e pálido, cortando o mato como se alguém tivesse desenhado com pressa e depois esquecido de apagar. De um lado, capoeira fechada e bambuzal. Do outro, um pasto alto, amarelo de seca, com o arame farpado caído em pontos que pareciam feridas antigas. O fim de tarde deixava tudo mais quieto do que o normal. A luz era bonita, mas não era acolhedora. Era aquela luz que parece avisar que quando escurecer de vez, quem estiver sozinho vai sentir. Davi caminhava sem fazer barulho. Não era talento, era aprendizado. Ele tinha 12 anos e o corpo já sabia coisas que não deveriam caber num corpo de 12. Sabia onde pisar para não estalar folha seca. Sabia que o vento pode carregar som. Sabia que um cachorro, se latir uma vez, pode chamar outro e depois chama gente. O moletom era grande demais, herdado de alguém que ele nunca conheceu, e o capuz escondia a metade do rosto. Não por vergonha, por hábito. Olho no chão, respiração curta, passo leve. Invisível não é só ninguém ver. Invisível é ninguém lembrar que viu. Atrás dele vinha Luísa, 8 anos, segurando uma sacola plástica com as 2 mãos como se ela fosse uma promessa. O cabelo preso de qualquer jeito, o elástico frouxo, os fios escapando. Ela pisava tentando copiar o ritmo do irmão, mas o medo mudava a cadência dos passos. A sacola tinha o que sobrou do dia. Uma maçã amassada, 2 pães duros, um restinho de água, um pano encardido. O resto era vazio. E o vazio, eles aprenderam, pesa mais do que qualquer coisa. Eles não falavam muito andando. Palavra gasta energia. Palavra chama a atenção. Palavra vira prova de que existe alguém ali. E existir para eles era perigoso em 2 sentidos. Era perigoso quando alguém ruim percebia. E era perigoso quando alguém bem intencionado percebia também, porque bem intencionado no interior nem sempre significa seguro. Davi parou na beira do pasto e observou. O lugar parecia uma fazenda que desistiu. Um galpão velho ao fundo, telhas faltando, vigas aparecendo como costela. Um tronco de árvore caído atravessando parte da cerca. Um curral quebrado, um coxo virado. O mato retomando tudo devagar, com paciência de quem sabe que o tempo sempre ganha. Mas o que puxou o olhar dele foi uma parte do terreno onde o capim crescia estranho. Mais baixo, mais ralo, como se o chão ali tivesse sido mexido e depois devolvido sem cuidado. Uma mancha de terra escura e irregular cercada por folhas secas. Luísa sentiu o corpo dele endurecer e parou também. Davi, ela chamou baixinho, a voz quase sumindo. A gente vai dormir aqui mesmo? Davi não respondeu de imediato. Ele olhou para o alto do morro do outro lado do pasto. Lá em cima, entre 2 árvores, dava para ver uma casa pequena com uma lâmpada acesa na varanda. Amarela. Parada. Um ponto vivo no meio do escuro que estava chegando. Casa com luz significava gente. E gente era sempre uma pergunta. Na cidade, criança sozinha vira assunto. No interior, criança sozinha vira problema. E problema é algo que as pessoas empurram para longe com um gesto, com uma cara fechada, com um vai embora, dito como quem espanta a galinha. Davi já tinha visto isso de perto. Não precisava repetir a cena inteira para saber o final. Ele respirou devagar, como se puxasse para dentro do peito a única coisa que ainda controlava. Só por hoje, ele disse. Amanhã cedo a gente some daqui. Luísa apertou a sacola. Não gostou, mas aceitou. Ela sempre aceitava, porque a alternativa era o escuro completo. Eles entraram no pasto pela parte mais baixa, onde o capim alto ajudava a esconder. Davi ia na frente, abrindo caminho com as mãos, afastando folha, desviando de buraco. Luísa vinha atrás, tentando ser pequena e silenciosa. Quanto mais se aproximavam da mancha escura, mais o ar parecia parado.
Não era imaginação. Era como se ali o vento fosse mais tímido e o silêncio mais atento. Davi se agachou e tocou a terra, fria, úmida e macia demais. Ele pressionou com os dedos e o chão cedeu um pouco, quase nada, mas o suficiente para acender um alerta no corpo inteiro. O coração dele não disparou de susto, disparou de cálculo. Ele pegou um galho e cutucou o solo. O som que veio não foi de raiz, nem de pedra. Foi um som oco, abafado, metálico. Um tum que não combina com terra. Luísa levou a mão à boca. Tem um buraco? Ela sussurrou. Davi não respondeu. Ele começou a afastar folhas e capim com cuidado, como se estivesse desenterrando um segredo que podia morder. A luz do dia estava indo embora rápido. O céu, antes dourado, virava cinza com manchas roxas. A sombra das árvores alongava e cobria o pasto, e a casa no morro ficava ainda mais evidente com a lâmpada acesa. Davi achou uma linha no chão, uma curva, quase escondida sob folhas, uma borda que não parecia natural. Ele puxou as folhas com a ponta dos dedos e viu metal. Metal velho, coberto de barro endurecido, com musgo agarrado como se o tempo tivesse colado ali. A curva era inconfundível. Um carro. Não um carro jogado no mato. Desses que você vê às vezes em beira de estrada, morrendo devagar. Era diferente. Esse estava enterrado. Metade dele dentro do chão, como se a terra tivesse engolido com vontade. Davi passou a mão pela lataria áspera e sentiu ferrugem. A superfície estava fria e úmida. O capim crescia por cima do que deveria ser o teto. Pequenas raízes entravam nas frestas como dedos. Luísa ficou parada, olhando como se o mundo tivesse colocado ali uma peça errada. Como isso foi parar aqui? Ela perguntou, sem esperar resposta. Davi encontrou a borda de uma porta. A maçaneta aparecia, mas parecia colada. Terra grudada, ferrugem, tempo. Ele notou outra coisa. A terra perto da porta estava diferente do resto. Mais limpa, mais mexida. Como se alguém tivesse cavado ali não fazia muito tempo. Não hoje, mas recente. Isso incomodou mais do que o carro em si. Carro enterrado pode ser coisa antiga, pode ser azar, pode ser descuido, mas terra mexida é gesto, e gesto significa gente. Davi levantou o olhar para a casa no morro. Nenhuma sombra na janela, nenhum barulho, nenhum cachorro latindo. Mesmo assim, o arrepio veio, aquele arrepio que nasce no couro da nuca antes de qualquer perigo aparecer. Ele conhecia. Era o corpo dele lembrando de situações que a cabeça não queria repetir. Luísa puxou o braço dele. Vamos embora. Isso está errado, ela disse, quase implorando. Davi hesitou. Ele também achava errado. Só que errado e necessário, às vezes, eram a mesma coisa. O frio já estava entrando. Luísa tremia, tentando esconder. Ele viu o tremor e sentiu a raiva subir, não contra ela, mas contra o mundo. Um tipo de raiva quieta que não vira grito, vira decisão. A gente só vê se dá para abrir, ele respondeu. Luísa respirou fundo, como se engolisse um choro que não podia gastar. Davi pegou o galho e começou a cavar ao redor da porta, tirando terra aos poucos. Não era trabalho de adulto com ferramenta. Era trabalho de quem só tem o que acha. A cada puxada de terra, o cheiro mudava. Barro frio, folha apodrecida, ferro velho. O contorno da porta ficou mais exposto. A maçaneta aparecia inteira agora, e o buraco da fechadura estava entupido de terra. Davi testou a maçaneta com cuidado. Nada. Ele puxou com mais força. O metal respondeu com um rangido baixo. Um som velho, quase humano, como se o carro reclamasse de ser lembrado. Luísa se encolheu. Olhou para todos os lados, como se esperasse alguém surgir a qualquer instante. Davi tentou de novo. E nesse momento, o chão sob o joelho dele afundou um pouco, como se a terra se acomodasse, cedendo para um peso que não era só o dele. Um estalo pequeno. O corpo dele travou. E então, aconteceu. Por uma fresta mínima entre a porta e a lataria, algo apareceu. Um brilho quente. Uma luz amarelada, fraca, mas real. Não vinha do céu, porque o céu já estava escuro demais. Não vinha de fora.
porque eles não tinham lanterna. E não era reflexo, porque o brilho parecia pulsar levemente como se respirasse. Luísa deu um passo para trás. Davi, ela sussurrou, e a voz saiu fina. Tem alguém aí? Davi não respondeu. Ele se aproximou da fresta, o coração batendo forte. Não de coragem, mas de alerta. Ele encostou o rosto e tentou enxergar. A luz não iluminava o suficiente para ver detalhes. Só sugeria volume, profundidade, um espaço protegido do mundo. Um abrigo. A palavra atravessou a cabeça dele com peso. Abrigo era tudo o que eles não tinham. Davi encostou a mão no metal e sentiu algo sutil. Não uma vibração clara, mas uma sensação de que o ar ali dentro era diferente. Quente, fechado, vivo. Ele puxou de novo com mais jeito, tentando não fazer barulho. O rangido veio mais alto. A porta cedeu 1 milímetro. A luz se espalhou um pouco mais, desenhando uma linha dourada no barro. E então, veio outro som. Não de dentro do carro, de fora. Um passo no capim alto, pesado, lento. Um único passo. Davi congelou. Luísa também. O capim atrás dele se mexia em ondas pequenas, abrindo caminho como se algo se aproximasse com cuidado, escolhendo onde pisar para não ser visto. A casa no morro continuava com a lâmpada acesa, firme, como um olho que não pisca. Davi apertou o canivete velho que carregava no bolso. Um canivete pequeno, lâmina gasta, mais símbolo do que arma. Mesmo assim, era o que ele tinha. Luísa segurou a sacola contra o peito, como se aquilo pudesse protegê-la. Mais um passo, mais perto, sem pressa, sem voz, só a certeza do avanço. A luz dentro do carro pareceu ficar mais forte, como se reagisse. Davi sentiu um choque gelado atravessar o corpo, não só de medo, mas de uma compreensão súbita, absurda, impossível de ignorar. Aquele carro enterrado não era só um objeto esquecido. Era um lugar que alguém ainda reconhecia. E se alguém estava chegando, era porque alguém sabia que eles tinham encontrado. O capim se mexeu de novo. Não foi o vento. Davi conhecia o som do vento passando pelo pasto, arrastando folha seca, dobrando talo fino. Aquilo era diferente. Era um deslocamento pesado, contido, calculado. Alguém caminhava ali como quem não quer ser notado, e isso, para Davi, era ainda mais assustador do que alguém fazendo barulho. Luísa segurou o braço dele com tanta força que doeu. Davi, ela sussurrou, quase sem voz. Vamos embora. Agora. Ele não respondeu. O corpo inteiro estava em alerta, os músculos tensos, o pensamento correndo mais rápido do que o coração. Correr era opção, sempre tinha sido, mas correr significava largar o carro, largar o possível abrigo, largar a única coisa naquele campo que parecia oferecer alguma chance contra o frio que já descia com a noite. Mais um passo no capim, desta vez, mais perto. Davi puxou Luísa devagar para trás, levando-a para a sombra mais densa das árvores, sem fazer gesto brusco. Ele próprio se posicionou entre ela e o som, como se o próprio corpo pudesse servir de parede. A luz dentro do carro continuava ali, pulsando fraca, quase provocando. Um convite perigoso. Fica atrás de mim, ele murmurou. Luísa assentiu, os olhos arregalados, sem questionar. Ela confiava nele de um jeito que fazia o estômago de Davi se revirar. Confiar era fácil quando não havia escolha. Difícil era estar à altura disso. O som parou. O silêncio que veio depois foi pior. Nenhum grilo, nenhum pássaro noturno, nem o barulho distante da estrada de chão. Como se o campo inteiro estivesse esperando algo acontecer. Davi sentiu suor frio escorrer pelas costas, apesar do vento gelado. Ele forçou os olhos a se ajustarem à penumbra, tentando identificar uma forma, um movimento, qualquer coisa que desse nome ao perigo. Nada. Talvez seja... bicho, Luísa arriscou, mais para se convencer do que para convencer ele. Davi não respondeu. Bicho não caminha escolhendo o passo. Bicho não para escutar. Ele decidiu agir antes que o medo paralisasse de vez. Se eu falar para correr, você corre, ele disse rápido. Não olha para trás. E você? Ela perguntou. Ele não respondeu.
porque não tinha resposta que não fosse mentira. Davi voltou para perto do carro, mantendo o corpo baixo. Cada passo parecia mais alto do que realmente era. Ele sentia o próprio sangue nos ouvidos, um zumbido constante que ameaçava engolir qualquer outro som. Ele se ajoelhou de novo diante da porta, ignorando a sensação de estar se expondo. O carro estava ali, silencioso, enterrado, mas vivo daquele jeito estranho. A luz ainda escapava pela fresta mínima. Davi colocou a mão na maçaneta outra vez. "Abre!" Ele murmurou, não sabia para quem. Ele puxou com cuidado. O rangido veio de novo, mais longo, mais sofrido. A porta cedeu mais um pouco, agora o suficiente para a luz se espalhar em uma faixa maior pelo chão. O brilho revelou partículas de poeira suspensas, dançando devagar no ar parado. Luísa deu um passo involuntário para a frente, atraída. "É quente", ela sussurrou, percebendo antes mesmo de tocar. Davi sentiu também. Um sopro de ar morno escapou pela abertura, contrastando com o frio da noite. Aquilo confirmou o que ele já suspeitava. O carro não era só um pedaço de metal esquecido. Era um espaço fechado, protegido, isolado. Um abrigo de verdade. O capim atrás deles se mexeu de novo. Davi congelou a mão ainda na porta. "Quem tá aí?" Uma voz surgiu do escuro. Era uma voz masculina, grave, contida. Não era grito. Não era pergunta inocente. Era aviso. Luísa se encolheu atrás de Davi, o corpo inteiro tremendo agora, sem tentar esconder. Davi engoliu em seco. A garganta parecia seca demais para produzir som, mas ele forçou. "A gente só tá passando", ele disse, baixo, sem virar o corpo. O silêncio se estendeu por segundos longos demais. Então o homem deu mais um passo à frente, finalmente saindo um pouco do capim alto. Davi conseguiu ver o contorno, alto, largo, usando um chapéu velho e uma jaqueta grossa. O rosto ainda estava na sombra, mas os olhos refletiam um pouco da luz que vinha do carro. "Passando", o homem repetiu, com um meio sorriso que Davi não gostou. "Aqui?" Ele cuspiu no chão, como se aquele campo lhe pertencesse até no gesto. "Esse lugar não é para criança." Davi sentiu a raiva subir, quente, rápida. Não era a primeira vez que ouvia isso. Nunca era dito como preocupação, sempre como expulsão. "A gente vai embora", ele respondeu, tentando manter a voz firme. O homem inclinou a cabeça, observando melhor o carro agora que a porta estava entreaberta. O brilho chamou a atenção dele de um jeito imediato demais. "Vão mesmo?" ele perguntou. "Depois de abrir isso?" Davi percebeu então. O homem não tinha aparecido por acaso. Ele sabia do carro. Talvez não soubesse da luz, mas sabia que algo estava ali. "Fecha essa porta", o homem disse, a voz ficando mais dura. "Agora." Luísa puxou a manga de Davi com desespero. "Davi, fecha." Mas Davi hesitou. Não por teimosia, por instinto. Algo naquele carro era importante. Importante demais para estar enterrado. Importante demais para aquele homem querer tanto que eles se afastassem. "Esse carro", Davi começou. "Ele estava enterrado. A gente só..." "Cala a boca." O homem cortou, avançando mais um passo. Agora o rosto dele saiu da sombra. Barba por fazer, olhos fundos, expressão cansada e agressiva ao mesmo tempo. "Isso não é coisa de vocês." Davi sentiu o peso da ameaça ali, clara, sem precisar ser dita em voz alta. "Some daqui", o homem continuou. "Antes que alguém se machuque." O vento passou mais forte naquele momento, fazendo o galpão velho ranger ao fundo. Um som seco, oco, como um aviso. Davi tomou a decisão. Ele puxou a porta de uma vez. O rangido ecoou pelo campo, alto demais agora. A porta abriu o suficiente para revelar parte do interior. Luísa soltou um suspiro involuntário. O homem xingou baixo. Lá dentro não havia banco inteiro. Não havia volante visível. O interior tinha sido adaptado, forrado com pedaços de madeira, papelão grosso, lona. Havia cobertores velhos empilhados, uma vela quase no fim, colocada dentro de um vidro para não apagar, e ao canto, algo que fez o peito de Davi apertar. Fotos. Fotos antigas, presas com fita na lataria interna. Não eram fotos de família feliz.
Eram fotos gastas, amareladas, de pessoas simples, sempre no mesmo lugar. Aquele campo, aquela estrada, aquele galpão. Crianças, jovens, gente que não parecia estar mais ali. Luísa começou a chorar em silêncio. Um choro pequeno, contido, que escapava pelos ombros. Davi, ela murmurou. Quem são eles? O homem avançou rápido agora, a mão estendida. Fecha isso, ele gritou. Mas Davi já tinha visto demais. Ele viu também um mapa dobrado, preso sob uma tábua. Um mapa desenhado à mão com marcações em lápis, círculos, setas. Pontos que se espalhavam pela região como se alguém tivesse catalogado lugares escondidos, enterrados, apagados. Não é só um carro, Davi disse mais para si mesmo do que para o homem. O homem parou por um segundo, os olhos escurecendo. Vocês não sabem onde estão se metendo, ele falou, agora com algo diferente na voz. Medo. Esse detalhe mudou tudo. Davi sentiu um arrepio atravessar o corpo. O homem não estava protegendo algo simples. Estava protegendo um segredo maior. Algo que envolvia mais lugares, mais gente, mais silêncio. Fecha isso agora, o homem repetiu, mais baixo, quase implorando. E vai embora. Davi olhou para Luísa. Ela chorava sem som, os olhos fixos nas fotos, como se estivesse reconhecendo algo que nunca viveu, mas entendia. Ele pensou em todas as noites frias, em todas as portas fechadas, em todas as vezes que alguém disse, isso não é problema meu. Ele pensou em invisibilidade, e então fez algo que não tinha planejado. Não, ele disse. O homem avançou de vez, mas Davi foi mais rápido. Ele empurrou Luísa para dentro do carro e se jogou junto, puxando a porta com força. O interior os engoliu num instante. O ar quente, o cheiro de vela, de pano velho, de ferrugem. O espaço era apertado, mas era abrigo. O homem bateu na porta por fora, o impacto sacudindo o carro enterrado. Abre! Ele gritou. Davi puxou um pedaço de ferro improvisado por dentro, encaixando onde dava. Não era uma trava perfeita, mas seguraria por alguns segundos. Luísa tremia, agarrada a ele. Ele vai abrir, ela sussurrou. Davi fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Foi então que percebeu algo ainda pior. O mapa na parede não marcava só aquele campo. Marcava vários pontos, vários lugares enterrados, várias vidas invisíveis. E se aquele homem estava ali, era porque alguém já tinha chegado perto demais de descobrir tudo. Lá fora, o homem parou de bater. O silêncio voltou. Mas agora não era vazio. Era espera. O silêncio que veio depois da última batida não trouxe alívio. Trouxe peso. Davi percebeu isso quase imediatamente. O tipo de silêncio que se instala quando alguém para de agir não é descanso, é cálculo. Ele ficou imóvel dentro do carro enterrado, o corpo tenso, o ouvido atento a qualquer mudança mínima no ar. O metal ao redor parecia segurar o som, como se aquele espaço tivesse aprendido com o tempo a esconder tudo. Luísa continuava agarrada ao braço dele, tremendo. O choro tinha cessado, mas o corpo ainda denunciava o esforço para se manter quieta. Ela respirava curto, tentando acompanhar o ritmo de Davi, como fazia desde sempre quando as coisas ficavam perigosas. Ele foi embora? Ela sussurrou, quase sem abrir a boca. Davi não respondeu de imediato. Ele encostou a testa na lataria fria e escutou. Nada. Nenhum passo se afastando, nenhum farfalhar de capim, nenhum som de porta de carro, de motor ligando, de gente desistindo. Isso era o que mais assustava. Não, Davi respondeu por fim. Ele só parou. Luísa engoliu em seco. O interior do carro parecia menor agora. Não fisicamente, mas emocionalmente. A presença do homem do lado de fora tinha mudado o significado daquele abrigo. Não era mais apenas um refúgio contra o frio. Era um esconderijo. E esconderijo sempre implica perseguição. A luz da vela lançava sombras irregulares pelas paredes improvisadas. Davi olhou com mais atenção para o interior, agora que tinha alguns segundos para respirar. O carro tinha sido adaptado com cuidado. Não era improviso apressado. As laterais estavam forradas com madeira fina, encaixada para criar uma espécie de isolamento. Papelão grosso preenchia frestas. Uma lona presa com arame cobria parte do teto interno. Havia um colchão velho dobrado no fundo,
cobertores sobrepostos, uma mochila com zíper quebrado encostada no canto, um galão pequeno de água, latas vazias, limpas, organizadas. Nada estava ali por acaso. Alguém tinha vivido naquele espaço, por muito tempo. Davi sentiu o peito apertar quando olhou novamente para as fotos presas na lataria. Eram mais do que ele tinha percebido à primeira vista. Algumas estavam rasgadas nas bordas, outras quase apagadas. Mas todas tinham algo em comum. Eram fotos de pessoas em lugares isolados, sempre longe de cidades, sempre em terrenos que pareciam abandonados. Uma menina sentada numa cerca quebrada. 2 irmãos diante de um galpão caído. Um garoto magro segurando um cachorro na beira de uma estrada de chão. Em nenhuma das fotos, havia adultos olhando para a câmera. E em quase todas, o fundo era o mesmo tipo de paisagem. Interior esquecido, terra esquecida, vida esquecida. Eles... Luísa começou apontando para as fotos. Eles moravam aqui? Davi balançou a cabeça devagar. Acho que ninguém morava, ele disse. Eles se escondiam. Luísa franziu a testa, tentando entender. De quem? Essa era a pergunta errada. Ou melhor, incompleta. Davi olhou para o mapa preso na parede. Era um papel grosso, dobrado e desdobrado tantas vezes que tinha vincos profundos. Desenhos a lápis marcavam estradas de terra, rios, morros. Alguns pontos estavam circulados com cuidado. Outros tinham símbolos estranhos. Cruzes pequenas, riscos, letras quase apagadas. Ele reconheceu um dos pontos. Era ali, a clareira, o carro enterrado. Não é só aqui, Davi disse, sentindo um nó se formar na garganta. Tem outros lugares. Luísa aproximou o rosto do mapa, os olhos atentos apesar do medo. Tudo isso é perto? É tudo interior, ele respondeu. Lugar que ninguém olha. O silêncio voltou a se espalhar dentro do carro, mas agora era um silêncio carregado de compreensão. Aquilo não era um abrigo qualquer. Era parte de algo maior. Uma rede invisível, feita de esconderijos, de pessoas que aprenderam a desaparecer para continuar existindo. Lá fora, um som quase imperceptível fez Davi se enrijecer. Passos, agora mais distantes, mas não indo embora, circulando. O homem estava andando ao redor do carro enterrado, pisando com cuidado, testando o terreno, como um animal que cerca a presa antes de avançar. Ele está procurando uma entrada, Davi murmurou. Luísa levou a mão à boca, os olhos arregalados. Ele vai achar? Davi não respondeu. Ele se levantou com cuidado e examinou o interior em busca de qualquer coisa útil. Encontrou um pedaço de ferro mais grosso, provavelmente usado como alavanca. Um martelo pequeno, enferrujado. Um rádio velho, sem pilha. No fundo, atrás do colchão, havia algo que ele ainda não tinha visto. Uma caixa metálica, pequena, pesada. O coração de Davi acelerou. Ele puxou a caixa com cuidado. Estava trancada com um cadeado simples, mas antigo. Diferente da porta do carro, aquela caixa parecia ter sido feita para proteger algo específico. O que é isso? Luísa perguntou, a curiosidade vencendo o medo por um segundo. Não sei, Davi respondeu, mas deve ser importante. Lá fora o homem parou de andar. O silêncio ficou absoluto outra vez. Então, a voz voltou, agora mais próxima da porta. Vocês não entendem, ele disse num tom mais baixo, quase cansado. Isso não é lugar para criança. Davi sentiu um impulso de responder, mas se conteve. Qualquer palavra agora seria usada contra eles. Quem deixou isso aqui? O homem continuou. Pagou caro demais. Luísa se encolheu. Ele vai matar a gente? Ela sussurrou. A pergunta atravessou Davi como um golpe seco. Ele queria dizer não. Queria mentir. Mas a verdade era que ele não sabia. E não saber era uma constante na vida deles. Ele não quer barulho, Davi respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Se quisesse, já tinha feito. Isso não tranquilizou Luísa, mas deu a ela algo para segurar. Lógica. De repente, um estalo metálico ecoou do lado de fora. O homem estava tentando forçar algo. Davi se moveu rápido. Ele puxou a lona do teto interno e percebeu algo que tinha passado despercebido. Uma abertura estreita, quase invisível, no fundo do carro,
perto do assoalho, um alçapão. O coração dele bateu mais forte. Ele puxou a lona com cuidado e revelou uma passagem pequena, cavada sob o carro. Um túnel curto, reforçado com madeira, seguindo para baixo em diagonal. Luísa arregalou os olhos. Tem mais? Davi engoliu em seco. Tem um caminho. O som do metal sendo forçado lá fora ficou mais alto. O homem grunhiu de frustração. Rápido, Davi disse, puxando Luísa pela mão. Eles se ajoelharam e começaram a descer pelo túnel, o corpo raspando nas laterais estreitas. O cheiro ali embaixo era diferente. Terra fria, madeira úmida, algo antigo. O túnel levava até um espaço um pouco maior, uma espécie de câmara subterrânea improvisada. Não era grande, mas dava para ficar de pé. Havia caixas empilhadas, sacos de estopa, mais cobertores. Uma vela apagada no canto. E mais fotos, muitas mais. Algumas coladas na parede de terra batida, outras guardadas em envelopes. Davi sentiu um peso esmagador no peito. Aquilo não era só um esconderijo, era um arquivo. Davi, Luísa sussurrou. Essas pessoas, elas sumiram. Ele não conseguiu responder. Lá em cima, o som da porta sendo forçada aumentou. O rangido do metal ecoou pelo túnel, distorcido. Eu sei que tem algo aí. A voz do homem soou abafada, mas clara. Vocês não podem levar isso. Davi sentiu um medo novo, diferente dos outros. Não era só medo de se machucar, era medo de entender, porque entender significava responsabilidade. Ele pegou um dos envelopes e abriu. Dentro havia recortes de jornal antigos, amarelados, pequenas notas perdidas nas páginas internas. Jovem desaparece após sair para trabalhar em fazenda. Família procura menino visto pela última vez em estrada rural. Caso arquivado por falta de pistas. Arquivado. Essa palavra sempre aparecia. Luísa leu por cima do ombro dele e levou a mão ao peito. Eles... Ninguém procurou direito, né? Davi fechou os olhos por um segundo. Procuraram até cansar, ele respondeu. Depois, esqueceram. O som lá de cima cessou abruptamente. O silêncio voltou. Mas agora era um silêncio diferente. O tipo de silêncio que vem antes de algo ceder. Davi ouviu um estalo seco, madeira rachando. Ele achou o alçapão, Davi disse, a voz baixa, firme. Luísa começou a chorar de novo, sem conseguir conter. Davi, a gente vai sair daqui? Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, forçando-a a olhar para ele. Escuta, ele disse. Se a gente sair, isso tudo continua enterrado. Essas pessoas continuam invisíveis. Se a gente ficar, a gente pode não sair, mas alguém vai saber. Luísa balançou a cabeça, confusa, apavorada. Eu não quero desaparecer, ela disse. Eu não quero virar foto. A frase atravessou Davi como uma lâmina. Ele olhou ao redor mais uma vez, para as caixas, para as fotos, para o mapa, agora estendido no chão do túnel. E então percebeu algo que não tinha visto antes. Um dos pontos do mapa estava marcado diferente, com tinta mais escura, mais recente. E ao lado escrito à mão quase apagado, ainda ativo. O som do alçapão sendo aberto ecoou acima deles. Luz invadiu o túnel, e uma sombra começou a descer. A descida do homem pelo túnel não foi rápida, foi calculada. A sombra avançava centímetro por centímetro, recortada pela luz fraca que vinha do alçapão aberto. O feixe iluminava a poeira suspensa no ar, revelando partículas que pareciam flutuar em câmera lenta. Davi sentiu o coração bater tão forte que teve medo de que o som denunciasse onde estavam. Luísa agarrou a manga dele com força, o corpo inteiro tremendo agora sem qualquer tentativa de esconder. O choro tinha parado, mas o rosto estava molhado, os olhos arregalados, fixos na figura que se aproximava. Não corre, Davi sussurrou, quase sem som. Ainda não. Ele não sabia exatamente por que disse aquilo. Talvez porque correr ali embaixo seria inútil. Talvez porque alguma parte dele tivesse entendido que aquele momento não era só de fuga, era de decisão. O homem desceu mais um pouco, apoiando o pé com cuidado nas tábuas do túnel. A madeira rangeu baixo. Ele segurava uma lanterna agora, o feixe cortando o espaço subterrâneo até encontrar o rosto de Davi.
Os olhos do homem se estreitaram. Vocês foram longe demais, ele disse, sem elevar a voz. Isso não era para vocês verem. Davi não respondeu. Ele sentiu a raiva subir, mas não era a raiva explosiva que imaginava. Era uma raiva densa, pesada, acumulada por anos de portas fechadas, de gente desviando o olhar, de "não é problema meu". Quem são essas pessoas? Davi perguntou por fim, apontando para as fotos coladas na parede de terra. O homem desviou o olhar por um segundo. Foi rápido, quase imperceptível. Mas Davi viu. Gente que escolheu se esconder, ele respondeu. Como vocês? Não, Davi retrucou, sentindo a voz firmar. Gente que foi empurrada para sumir. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Não era tenso, era exposto. O homem desceu o último degrau improvisado e ficou ali, a poucos metros deles. A lanterna iluminava o rosto dele agora por completo. Marcas profundas, cansaço antigo, algo que não era só maldade. Era medo. Medo de perder controle. Você não entende como funciona aqui, o homem disse. Terra longe, estrada ruim, ninguém fiscaliza. Quem não se encaixa, some. Sempre foi assim. Aí você ajuda, Luísa disse de repente, a voz fraca, mas firme o suficiente para cortar o ar. Você ajuda a esconder. O homem olhou para ela, surpreso. Por um segundo, pareceu vê-la de verdade. Uma criança ali embaixo, num buraco, cercada por histórias que nunca deveriam existir. Eu ajudei a sobreviver. Ele respondeu defensivo. Esse carro, esses túneis, salvaram gente do frio, da fome, de coisa pior. Davi sentiu um frio percorrer a espinha. E depois, ele perguntou. Para onde essas pessoas foram? O homem não respondeu de imediato. O silêncio foi resposta suficiente. Davi entendeu então que aquela rede de esconderijos não era só proteção, era também passagem. Um caminho invisível para fora do mapa. Pessoas que desapareciam não só porque ninguém procurava direito, mas porque alguém facilitava o sumiço. O mapa, Davi disse, a voz baixa. Esses pontos não são só abrigos, são rotas. O homem fechou a mão em punho. Chega, ele disse. Vocês não vão levar nada daqui. Ele deu um passo à frente. Foi nesse instante que tudo mudou. Um barulho distante atravessou a terra. Não vinha do túnel, não vinha do carro, vinha de fora, do campo. Um som metálico longo, arrastado, seguido de outro. Depois vozes, baixas, mas mais de uma. O homem congelou. O que é isso? Luísa sussurrou. O homem virou o rosto para cima, em direção ao alçapão, os olhos arregalados pela primeira vez desde que desceu. Não, ele murmurou. Não agora. Davi sentiu uma coisa estranha se formar no peito. Não era esperança, era certeza. Alguém mais tinha chegado. O som de passos se multiplicou. Lanternas varreram o campo lá em cima, a luz filtrando pelo alçapão aberto. Vozes se cruzavam, confusas, firmes, profissionais. Tem alguém aí? Uma voz chamou ecoando pelo túnel. O homem recuou um passo instintivamente. Vocês não deviam ter aberto isso, ele disse, mais para si mesmo do que para eles. Não deviam. Davi sentiu a mão de Luísa apertar a dele. Davi, ela sussurrou. Eles vão tirar a gente daqui? Ele não respondeu, porque não sabia. E porque, naquele momento, algo mais importante tinha se imposto. O segredo não estava mais enterrado. Lá em cima, alguém começou a descer pelo túnel com cuidado, anunciando cada passo. A lanterna iluminou o espaço e parou no homem primeiro. Afasta, a voz ordenou. Agora. O homem levantou as mãos devagar. Não resistiu. Parecia cansado demais para isso. Quando a luz se moveu e encontrou Davi e Luísa, houve uma pausa. São crianças, a pessoa disse, surpresa contida. Meu Deus. Davi não se mexeu, não chorou, não pediu nada. Ele apenas ficou ali, segurando a mão da irmã, esperando o mundo decidir o que faria com eles dessa vez. Os minutos seguintes foram confusos. Mais gente desceu. O túnel ficou pequeno demais para tanta presença. As fotos foram vistas, os mapas analisados, as caixas abertas. Cada objeto retirado parecia arrancar um pedaço de algo que tinha ficado escondido por décadas. O homem foi levado para cima, em silêncio,
sem protesto. Quando Davi e Luísa finalmente subiram, a noite já tinha tomado conta do campo. O frio ainda estava ali, mas agora misturado com movimento, com luzes, com vozes que não sussurravam. O carro enterrado estava cercado. A porta aberta deixava escapar o brilho da vela quase no fim. Aquele abrigo improvisado que tinha sido tudo por alguns minutos, agora era prova. Luísa respirou fundo o ar da noite, como se estivesse reaprendendo a existir fora da terra. Davi, ela disse, a voz falha. A gente não está invisível agora, né? Ele olhou em volta. Para as pessoas, para as lanternas, para o campo que parecia menor do que antes. Não, ele respondeu com honestidade. Mas isso não significa que vai ser fácil. Horas depois, quando o movimento diminuiu e o campo voltou a ficar quieto, Davi foi levado até a beira da estrada de chão. Alguém colocou um cobertor sobre os ombros de Luísa. Alguém ofereceu água. Perguntaram nomes, idades. Fizeram perguntas que ele já tinha ouvido antes, mas agora o tom era diferente. Não era pressa de se livrar. Era cuidado, tardio, imperfeito, mas cuidado. Antes de entrarem no carro que os levaria dali, Davi olhou para trás uma última vez. O campo parecia o mesmo. Capim alto, galpão velho, silêncio. Mas não era, porque agora, sob aquela terra, não havia mais só esquecimento. Havia história. E história, uma vez exposta, não volta a se enterrar tão fácil. Dentro do carro, Luísa encostou a cabeça no ombro dele e finalmente deixou o choro sair. Não um choro alto, um choro cansado de quem segura por tempo demais. Davi fechou os olhos. E foi ali, naquele momento, que ele desabou também. Não de medo, mas de alívio. Porque pela primeira vez ele sentiu que o mundo tinha parado para olhar. Mesmo que tarde, mesmo que imperfeito. Quando o carro arrancou pela estrada de chão, levantando poeira sob a lua fraca, Davi pensou no mapa. Nos outros pontos, nos outros lugares enterrados. Aquilo não era um fim, era só um começo. E em algum outro canto do interior, sob outra terra esquecida, outro silêncio ainda esperava para ser quebrado. O amanhecer chegou sem pedir licença. A luz fraca entrou pelas frestas do galpão improvisado, onde Davi e Luísa haviam passado o resto da noite. Sentados em cadeiras duras, enrolados em cobertores que ainda cheiravam a poeira e sabão barato. O frio não tinha ido embora, mas perdera a força. O tipo de frio que fica quando a noite perde o controle do lugar. Davi acordou antes de todo mundo, como sempre. Não por hábito recente, por memória antiga. O corpo dele nunca aprendeu a confiar no descanso. Dormir, para ele, sempre foi um intervalo perigoso entre uma coisa ruim e outra. Ele ficou alguns minutos em silêncio, apenas observando. Luísa dormia com a cabeça apoiada no braço, a respiração finalmente regular. O rosto ainda trazia marcas do choro da noite anterior, mas havia algo novo ali, menos tensão. Como se o corpo dela tivesse entendido, antes da cabeça, que alguma coisa tinha mudado. Do lado de fora, o campo parecia igual a todos os outros campos do interior. Capim alto, terra vermelha, cerca caída. Mas Davi sabia que aquilo era mentira. A paisagem não tinha mudado. O que tinha mudado era o peso dela. O segredo não estava mais só debaixo da terra. Estava no ar. Passos se aproximaram devagar. Uma mulher parou na porta do galpão e bateu de leve no batente, respeitando um limite invisível. "Bom dia", disse com a voz calma. "Posso entrar?" Davi assentiu com a cabeça. Ela entrou com cuidado, como quem sabe que presença demais assusta. Não usava uniforme. Vestia roupa simples, prática, e segurava uma pasta fina debaixo do braço. O olhar dela passou rápido pelo ambiente, sem julgamento, sem pressa. "Dormiram um pouco?" perguntou. "Ela dormiu", Davi respondeu baixo. "Eu fiquei acordado." A mulher sorriu de leve, sem pena. "Imagino." Ela se sentou numa cadeira de frente para ele, mantendo distância suficiente para não parecer invasiva. "Meu nome é Helena", disse. "Eu trabalho com levantamento de casos antigos aqui na região. A gente foi chamado ontem à noite por causa disso tudo." Ela fez um gesto vago, abrangendo o campo inteiro. O galpão,
o que estava enterrado ali perto. Davi não respondeu. Ele já tinha aprendido que adultos falam muito quando estão nervosos e que ouvir primeiro costuma ser mais seguro. O que vocês encontraram? Helena continuou. Não é só um esconderijo, não é só um carro enterrado, é uma prova. Essa palavra fez algo se mover dentro dele. Prova de quê? Davi perguntou. Helena respirou fundo antes de responder. De que muita gente sumiu porque era fácil sumir com elas, porque moravam longe, porque não tinham quem gritasse alto o suficiente, porque ninguém insistiu. Ela abriu a pasta e mostrou alguns papéis, cópias de recortes antigos, fotos escaneadas, mapas redesenhados com marcações mais claras. Esse mapa que vocês acharam bate com outros registros, ela disse. Trilhas usadas por anos para tirar pessoas do radar. Algumas por escolha, muitas por necessidade, algumas empurradas. Davi sentiu um nó no estômago. E o homem? Ele perguntou. Ele fez isso? Helena não respondeu de imediato. Ela escolheu as palavras com cuidado. Ele fez parte, disse por fim, mas não sozinho. Ele era um guardião de rota, um intermediário. Gente assim costuma aparecer quando o abandono vira sistema. Davi pensou nas fotos coladas na lataria, nos rostos. Nas crianças que pareciam com ele e Luísa, só que em outros tempos. Eles estão vivos? Ele perguntou. Helena fechou a pasta devagar. Alguns sim, outros. A gente ainda não sabe, mas agora a gente pode procurar de verdade. Davi assentiu, tentando segurar a mistura de sentimentos que subia no peito. Não era alegria, não era tristeza pura, era algo mais complexo, pesado, difícil de nomear. Luísa se mexeu e abriu os olhos devagar. Davi, ela murmurou, ainda meio perdida. Ele se levantou e foi até ela, ajoelhando ao lado. Tá tudo bem, disse, mesmo sem ter certeza absoluta. Você dormiu. Luísa olhou ao redor, depois para Helena e por fim para ele. A gente vai embora daqui? Perguntou. Helena respondeu antes que Davi pudesse pensar demais. Vai, disse com firmeza tranquila, mas não como antes. Luísa franziu a testa. Como assim? Helena sorriu de novo, aquele sorriso sem promessa exagerada. Vocês não vão sair escondidos. Não vão precisar correr. Luísa pensou por alguns segundos, tentando encaixar aquela frase numa realidade que nunca tinha conhecido. A gente vai ter casa? Perguntou direto, sem rodeio. Helena não desviou. Vai ter lugar, disse. E gente olhando. Lugar. Gente olhando. Não era exatamente casa, mas era mais do que eles tinham tido em muito tempo. Horas depois, quando o movimento no campo diminuiu e o carro enterrado já estava cercado por fitas, medições e gente anotando tudo, Davi foi levado até a borda da estrada de chão. O mesmo caminho sem placa por onde tinha chegado. Agora, havia marcas de pneus novos, pegadas, presença. Luísa caminhava ao lado dele, segurando uma mochila que alguém tinha dado. Dentro, roupas limpas, uma garrafa de água cheia, um pacote de biscoitos ainda fechado. Ela olhava para tudo com cuidado, como se temesse que aquilo fosse desaparecer se piscasse. Antes de entrarem no veículo que os levaria embora, Davi parou e olhou para trás. O campo parecia quieto de novo, mas ele sabia que aquela quietude não era mais abandono, era espera. Ele pensou no carro enterrado, no calor que tinha saído de dentro dele, no momento em que puxou a porta e tudo mudou. Davi, Luísa chamou. Você tá vindo? Ele assentiu e entrou no carro. Durante o trajeto ninguém falou muito. A estrada de chão deu lugar a asfalto rachado, depois a uma via melhor cuidada. O mundo parecia aumentar aos poucos, como se estivesse abrindo espaço para eles. Luísa encostou a cabeça no vidro e observou as casas passarem. Algumas simples, outras maiores, todas com gente, com sinais de vida. Davi, ela disse baixinho, você acha que eles vão lembrar da gente? Ele pensou antes de responder. Não sei, disse. Mas agora, se esquecerem, alguém vai perguntar por quê. Luísa sorriu de leve, pela primeira vez sem medo. Naquele dia, eles não ganharam respostas para tudo, não descobriram o destino de cada foto, não viram justiça cair do céu. O mundo não se consertou de repente.
Mas algo essencial tinha mudado. Eles tinham deixado de ser invisíveis, sem discursos, sem promessa grande, apenas porque, por um momento, a terra tinha sido aberta e alguém tinha olhado para dentro. Dias depois, já em outro lugar, Davi recebeu um envelope. Dentro, uma cópia do mapa redesenhado, agora com anotações novas. Alguns pontos riscados, outros destacados. No canto, uma frase escrita à mão por Helena. Ainda existem lugares como aquele. Nem todos foram encontrados. Davi dobrou o papel com cuidado e guardou no fundo da mochila. Naquela noite, enquanto Luísa dormia tranquila em uma cama de verdade pela primeira vez em anos, ele ficou acordado olhando o teto, pensando que o interior guarda coisas demais em silêncio, pensando que nem toda a vida invisível quer desaparecer, pensando que às vezes basta alguém abrir a porta certa e em algum outro canto do Brasil rural, sob outra camada de terra esquecida, outro mistério ainda respirava, esperando. O que é invisível só continua assim, enquanto ninguém tem coragem de olhar. Quantas histórias você acha que ainda estão enterradas por aí? Comenta e fique atento. O silêncio do campo nunca está vazio.